Se mantenha conectado com o Senhor nesta noite. Ele quer falar conosco. Você pode abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, no seu capítulo 33, versículo 15. Êxodo 33, versículo 15. E a palavra de Deus diz assim: Então Moisés disse: Se a tua presença não for comigo, não nos faças sair deste lugar. Pois como se poderá saber que alcançamos favor diante de ti, eu e o teu povo? Será que não é o fato de andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Eu gostaria que você se assentasse agora nesse momento, louvando e adorando ao Senhor. E hoje eu gostaria de ministrar sobre o tema: o inimigo não quer te tirar da igreja, só quer te manter distraído. E para que nós possamos entender esse texto, eu gostaria de voltar um pouquinho atrás com vocês. Lá no livro de Êxodo, no seu capítulo 32, vai nos contar uma história, um fato que aconteceu com esse povo. Um momento em que o povo se distraiu. Um momento em que o povo deixou de olhar para o único objetivo, que era a presença do Senhor. Êxodo 32, do 1 ao 7, vai dizer assim: O povo viu que Moisés demorava para descer do monte. Então reuniu-se em volta de Arão e lhe disse: Levanta-se, faça para nós deuses que vão adiante de nós. Pois quando a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Arão respondeu: Tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas e tragam para mim. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo das mãos dela, trabalhou o ouro com burril e fez dele um bezerro de metal fundido. Então disseram: São estes, ó Israel, os seus deuses que tiraram você da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante do bezerro e fez a seguinte proclamação: Amanhã haverá festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram, ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo sentou-se para comer e beber e levantou para se divertir. Antes dessa conversa com Deus e Moisés, houve essa situação. Antes daquele momento tão bonito, desse versículo tão poderoso que nós gostamos de ler e ouvir, que Moisés diz: olha, se o Senhor não for comigo, não me faça sair daqui. Havia uma situação que o povo se envolveu. Talvez uma das situações mais trágicas da história de Israel. Uma situação que foi lembrada por anos e anos, e hoje ainda está sendo lembrada. Uma situação que fez com que esse povo caísse em pecado, caísse em idolatria e se afastasse da presença de Deus. O povo que era escolhido, o povo que era amado, o povo que viu o Senhor agir no meio do deserto por eles. Este povo que conhecia os mandamentos, sabia da palavra, este povo que foi ensinado desde a sua infância, este povo foi o mesmo povo que aqui se distraiu. Mas o interessante desse texto, quando eu estudava ele, foi que o versículo 5 me chamou a atenção, quando ele diz:
Arão, vendo isso, edificou um altar diante do bezerro e fez a seguinte proclamação: amanhã haverá festa ao Senhor. E essa festa ao Senhor, esse Senhor está com S maiúsculo. E aqui ele está querendo direcionar ao Senhor dos exércitos. E estudando um pouco e percebendo, conseguindo tentar compreender o porquê que ele estava dizendo que amanhã haveria uma festa ao Senhor, quando o povo todo estava festejando um bezerro de ouro, quando o povo todo estava adorando um outro Deus, foi quando, aqui na minha Bíblia de estudo, tem umas escritas e eu passei a ler aqui e estava escrito que, na verdade, Israel começou também a adorar o bezerro como se o bezerro estivesse ao lado de Deus. E é por isso que o texto traz dizendo, são estes, então traz no plural, ó Israel, os seus deuses que tiraram você da terra do Egito. Israel, ele não só adorou o bezerro, ele quis dizer que o bezerro também tinha feito tal situação, que junto com Deus o bezerro tinha tirado aquele povo do Egito. E é por isso que foi tão ruim tudo isso que esse povo fez, tão desastroso, tão terrível, enquanto Moisés estava focado, enquanto Moisés estava buscando, enquanto Moisés estava clamando no monte por este povo e recebendo muitas coisas e muitas coisas que o Senhor queria habitar no meio deles, eles estavam se distraindo. O inimigo, na verdade, não queria tirar eles da presença de Deus. Ele não queria tirar eles, talvez, do deserto. Ele não queria tirar eles da onde eles estavam. Ele só queria manter eles distraídos, com um foco em outra coisa. Enquanto Moisés estava no Monte Sinai, falando com Deus, o povo poderia estar focado, fazendo qualquer outra coisa, buscando, adorando, clamando ao Senhor, se prostrando, pedindo a misericórdia de Deus, mas não, o povo estava impaciente com a demora. E aí, impaciência, ela traz o que para nós? Nós buscamos por coisas para nos distrair. E a distração nos tira do foco daquilo que Deus tem para nós. Essa é a história do povo de Israel. Mas eu queria perguntar a mim e a você nesta noite. Será que nós temos nos distraído na presença de Deus? Na casa do Senhor? Será que nós estamos distraídos com aquilo que o Senhor colocou na minha e nas suas mãos para fazer? Será que estamos distraídos com o nosso trabalho, distraído com as nossas coisas, distraído com a nossa casa, distraído com os nossos objetivos, distraído com qualquer outra coisa, menos com aquilo que o Senhor colocou para nós? Será que nós estamos focados e estamos olhando exatamente para aquilo que o Senhor tem para nós, ou estamos nos perdendo? E quando eu comecei a estudar esse texto, eu entendi que Deus estava falando comigo que muitas vezes nós fazemos isso. Colocamos bezerros de ouro ao lado do nosso Deus. E nos distraímos. Enquanto deveríamos estar olhando para Cristo, nós ficamos olhando para o bezerro. Enquanto nós precisamos olhar para o Senhor, nós estamos olhando para as coisas que queremos fazer, como o povo estava. E aqui eles estavam se divertindo.
eles estavam oferecendo o holocausto. E acredite, esse texto, quando eles estavam oferecendo e adorando o bezerro no deserto, eles não imaginavam que estavam fazendo algo terrível contra Deus. Eles estavam pensando que estavam fazendo algo bom. Eles estavam pensando que estavam adorando a Deus. Eles estavam enganados. Mas, imediatamente, o texto ele continua dizendo, no versículo 7, Moisés está falando com Deus e Deus fala, vá e desça, porque o seu povo, o povo que você tirou do Egito, se corrompeu. Enquanto eles estavam distraídos, Deus estava olhando para eles e dizendo, vocês estão se corrompendo. E é exatamente o que acontece conosco. Quando nós estamos nos distraindo da presença de Deus, nós começamos a nos corromper. Deixamos aquilo que é essencial, deixamos a palavra de Deus, deixamos a vida com Deus, deixamos de orar, deixamos de buscar e começamos a nos distrair. E a distração, ela pode ser qualquer coisa na minha vida. Ela pode ser um celular, ela pode ser um problema, ela pode ser um trabalho, ela pode ser uma amizade, ela pode ser um relacionamento, ela pode ser qualquer coisa. E se você pensar comigo nesta noite, você pode perceber que muitas vezes, ainda quando nós estamos dentro do culto, muitas vezes nós nos distraímos. Nós perdemos a presença do Senhor pela nossa distração. A nossa mente se ocupa, nós pensamos no que vamos fazer quando chegar em casa. Nós nos imaginamos amanhã, no outro dia, pensamos no dia de trabalho, ou ficamos, às vezes, pensando em nada, mas nos distraímos. Perdemos o melhor de Deus. Enquanto Deus está falando conosco, através dos louvores, da palavra, da oração, nós estamos distraídos. O Senhor está tentando chamar a nossa atenção e nós estamos distraídos. Estamos olhando para o outro, olhando para o lado, se preocupando com qualquer coisa, menos com o que está acontecendo no culto. Menos com o que Deus está fazendo. Nós nos preocupamos com que roupa vamos vestir, como estamos nos colocando, ou se estamos bem ou não, mas não nos preocupamos se a presença de Deus entrou em nós hoje. Nós nos distraímos com tantas coisas. E quando nós chegamos muitas vezes no culto, que talvez o único momento que era o nosso momento para se dedicar intensamente ao Senhor, essas 2 horas que ficamos aqui, nós nos distraímos. Nós não conseguimos adorar. Nós não conseguimos entender o que o Senhor está nos dizendo. E muitas vezes, todos nós já pensamos e já saímos dizendo, eu acho que hoje o culto não foi tão bom. Será que não foi tão bom? Ou foi porque estávamos distraídos? Mas Deus, Ele está sempre nos chamando. Está sempre nos olhando. Está sempre tentando chamar a nossa atenção. E eu queria ler um texto com vocês. Lá em Atos, no seu capítulo 7, versículo 39 ao 34. Esse texto vai trazer aí a defesa de Estevão. E aqui Estevão, ele cita o livro de Amós. E eu gostaria de ler com vocês. Atos 7, 39. A quem nossos pais não quiseram obedecer, antes o repeliram e no seu coração voltaram para o Egito. Dizendo a Arão, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu.
Naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram um sacrifício ao ídolo, alegrando-se com as obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os entregou ao culto da milícia celestial, como está escrito no livro dos profetas. Ó casa de Israel, porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto pelo espaço de 40 anos? E aqui o texto ele vai continuar com uma citação do livro de Amós, onde esse profeta estava questionando e Deus estava dizendo: olha, vocês realmente ofereceram durante todo esse tempo que passaram no deserto sacrifícios e holocaustos para mim? Era uma pergunta de questionamento, porque este povo, por mais que tinha visto grandes coisas Deus fazendo, ele se distraía com frequência. Hoje, irmãos, para nós sairmos da igreja, nós não precisamos de muito, nós só precisamos estar distraídos. Nós não precisamos até mesmo estar fora desta igreja, nós precisamos só estar distraídos dentro dela, para perder o bom de Deus, para perder aquilo que o Senhor tem para nós. E este povo estava distraído, oferecia holocaustos pensando que estava fazendo a Deus, mas na verdade estava fazendo a bezerros, fazendo a seus ídolos, e estava fazendo tudo menos a Deus. Nós vamos ver na história desse povo por vários momentos. Se nós olharmos no livro de Juízes, nós vamos ver por vários momentos que Deus precisava sempre levantar alguém para tirar este povo da distração, para puxar eles, para trazer de volta. E teve alguém, um rei chamado Jeroboão, que usou a mesma tática. Ele sabia que para fazer esse povo não se voltar à presença de Deus, era só colocar uma distração. Então, no livro de 1 Reis, no capítulo 12, versículo 26 ao 28, vai dizer exatamente o que Jeroboão fez. Mais uma vez, usou a mesma tática, a mesma questão, não mudou nada, ele usou as mesmas coisas. 1 Reis, capítulo 12, versículo 26. Disse Jeroboão consigo: agora tomará o reino para a casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor, em Jerusalém, o coração dele se tornará a seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão, e tornarão a ele, ao rei de Judá. Pelo que o rei, tendo tomado conselhos, fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: basta de subirdes a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. E ele usa as mesmas palavras que foram usadas há anos antes. Este povo novamente é distraído. E Jeroboão entendeu isso. Jeroboão compreendeu. Então, para que ele não perdesse o seu reinado, para que esse povo não se voltasse a Roboão, ele disse: não vou deixar ele voltar para a casa do Senhor. Não vou deixar esse povo entrar na presença de Deus. Eu não vou deixar esse povo focar naquilo que é realmente necessário. Eu vou fazer com que eles se distraiam. E por mais uma vez, o povo se distraiu e se perdeu. Ele estava com medo. Jeroboão estava com medo, porque ele sabia o que um povo na presença de Deus poderia fazer. Então ele se preparou, ele pensou consigo, tomou conselhos e tomou uma atitude. Mas eu queria falar com vocês e explicar o que significa essa palavra distrair. E eu fui no dicionário e essa palavra ela quer dizer puxar para diferentes lados, separar, desviar, desatento, desviado do objetivo principal.
E agora eu gostaria de te perguntar, e você pode responder internamente para você mesmo. Será que você, durante este ano apenas, de 2026, puxou para lados diferentes? Será que você se separou da presença de Deus? Será que por algum momento você ficou desatento da palavra? Desatento do que está sendo ensinado? Será que por algum momento você já se desviou do objetivo principal, que é a presença de Deus? Será que por algum momento durante este ano nós focamos mais na nossa vida particular do que no que realmente é importante? Deus? Deus estava falando com aquele povo e estava tentando chamá-lo em todo o tempo, assim como Ele faz conosco todos os dias. O Senhor não deixou de falar com o povo. Ele estava lá sempre mandando a sua provisão. Era maná, era água. Ele estava o tempo todo presente, atento, concentrado, focado na sua obra, no seu objetivo principal, que era salvar aquela humanidade. Mas enquanto o povo estava desatento, Moisés estava focado. Amém. Glória a Deus. Porque existem pessoas que estão focadas, que estão prestes a nos chamar e a nos trazer de volta. Pessoas cheias do Espírito, direcionadas por Deus, que nos chamam de volta da distração, do perigo que estamos vivendo. Graças a Deus, irmãos. Glorifique ao Senhor por fazer parte desta igreja, por ter uma orientação, por vocês terem alguém que possa te trazer de volta da distração. Esse povo tinha Moisés. E no versículo 32 vai trazer para nós que Deus manda Moisés descer porque o povo estava em pecado. E quando Moisés desce, ele chega e ele vê aquele bezerro, ele vê a distração daquele povo alegre e contente. Ele está descendo ainda do monte e o seu companheiro Josué fala para ele: olha, estou ouvindo um alarido no arraial. Parece que o povo está gritando. Parece que é algo de guerra, não sei. E Moisés, ele responde dizendo: o que ouço não é alarido de vencedores, nem de vencidos, mas um alarido de pessoas cantando. Moisés poderia ter uma surpresa diferente. Talvez, quando ele estivesse descendo, se esse povo estivesse focado, esse povo poderia estar cantando e dançando para o único Senhor. Mas não, eles estavam adorando e louvando ao bezerro. E quando Moisés chega, ele destrói tudo, ele se ira. Mas, no versículo 30, a ira passou. A raiva foi-se embora. E ele diz: no dia seguinte, Moisés disse ao povo: vocês cometeram um grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor. Talvez eu possa fazer propiação pelo pecado de vocês. Depois que a ira passou, o nervoso passou, a irritação de Moisés passou, acho que ele pensou e disse: esse povo precisa entender que não é a distração, que não é isso que vai levá-los para Deus. E então ele fala e ele vai falar com o Senhor. E ele diz: olha, estou avisando vocês que eu vou pedir por vocês. E esse povo, então, começa a ficar preocupado. Eu também ficaria. Porque eles entenderam que eles estavam em pecado. Porque até Moisés chegar,
Todos estavam alegres, se divertindo, se distraindo, contentes, sorridentes. Eles não estavam entendendo o que eles estavam fazendo. Porque a distração faz isso conosco. Nos deixa fora das coisas que nós estamos realmente focando. A distração não faz com que a gente entenda o que estamos realmente fazendo. Porque estamos distraídos. E aquele momento é tão bom, é tão divertido, é tão alegre, que nós só queremos mais. Porque nós deixamos a carne falar mais alto. E é assim que o povo estava. E é muitas vezes assim que Deus nos encontra também. Quando Moisés chega e ele olha e fala: eu não acredito. Vocês pecaram contra o Senhor. E é a mesma coisa quando Deus olha para nós. Ele está nos dizendo: vocês se distraíram mais uma vez. E então o Senhor fala com Moisés. E o capítulo 33 chega. E aqui eles começam a cair em si do que realmente aconteceu. O Senhor disse a Moisés: suba deste lugar, você e o povo que você tirou da terra do Egito, e vá para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque, a Jacó, dizendo: eu darei a sua descendência. Enviarei o anjo adiante de você, e expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus, os fariseus, e os heveus e os jebuseus. Vão para uma terra que mana leite e mel. Eu não irei no meio de vocês, porque vocês são um povo teimoso, para que eu não o destrua no caminho. E o versículo 4 traz a reação do povo. Quando o povo ouviu esta má notícia, pôs-se a prantear, e nenhum deles usou joias, porque o Senhor tinha dito a Moisés: diga aos filhos de Israel: vocês são um povo teimoso, e se eu fosse com vocês, ainda que por um momento, eu o destruiria. Portanto, tirem as suas joias, para que eu saiba que hei de fazer com vocês. Então os filhos de Israel tiraram de si as suas joias, desde o monte de Horebe em diante. Então aqui, quando Moisés desce e ele vê o povo daquela forma, e ele quebra as tábuas da lei, quebra o bezerro, aqui também há um momento de morte, porque Moisés manda que se juntem o povo da tribo de Levi, e esse povo acabou matando alguns que estavam ali entre eles como idólatras. Então algumas pessoas no meio disso, dessa distração, perderam a sua salvação. Algumas pessoas não tiveram a oportunidade de se reconciliar com o Senhor. Algumas pessoas, pela sua distração tão grande, tão atrevida, perdeu a maior dádiva, que era a presença de Deus. Infelizmente, agora, Deus já não queria estar no meio daquele povo. E Deus disse a Moisés: eu vou mandar o anjo. Você vai, mas eu não vou no meio deles. E aqui o povo entende o que estava acontecendo. E agora, o que nós vamos fazer? É aquele caso: meu Deus, sem Deus, como? Não dá. Eles estavam agora nesse momento sem a presença de Deus, sem a presença do Senhor. E eles entenderam isso. E quando eles entenderam, eles começaram a prantear. Tiraram as suas joias. E começaram então a ficar ali sem saber o que iria acontecer. Porque Deus diz para eles: olha, tirem as suas joias para o que eu saiba o que hei de fazer com vocês. Então eles estavam agora numa incerteza. Não sabiam o que Deus iria fazer com eles. Porque eles tinham pecado. E agora, Deus não quer mais habitar com eles. Deus não quer mais estar no meio deles. Porque eles perderam a presença
aquilo que era de mais valioso por uma distração. Tão pequena, um momento. A palavra de Deus não nos diz, mas eu acredito que essa festa do bezerro não durou mais do que 3 dias. E por 3 dias, eles perderam algo eterno. Uma distração tão pequena, tão momentânea, fez esse povo perder algo precioso. E eles estão agora desolados, perdidos, chateados, em pranto. Tiraram todas as suas joias, tudo aquilo que era de belo que eles tinham, agora eles estão em pranto. Moisés continua clamando por esse povo. Então ele vai até a tenda do encontro. E quando ele entra nesta tenda, lá Deus fala com ele. E é nesta tenda que ele diz para Deus, o versículo 15, onde nós chegamos: Deus, se a tua presença não for comigo, não nos faça sair daqui. E sabe o que é interessante? É porque Deus não tirou a promessa deles. Eles tinham pecado, eles tinham errado, eles tinham falhado, eles estavam longe de Deus, mas Deus não tirou a promessa deles. Porque no versículo 33, no capítulo 33, nós lemos que Deus falou: olha, vai, eu mandarei o anjo, destruirei os cananeus, os heteus, os jebuseus, vai adiante. A única coisa é que eu não estarei lá, mas vocês vão herdar a terra de Canaã, a terra prometida. A promessa ainda estava lá, só que não estava com a presença de Deus. E Moisés entendia isso, então ele disse: Senhor, não, se for para viver uma promessa sem a tua presença, eu não quero. Se for, não, eu não quero. E foi isso que Moisés entendeu. Então ele começa a dizer: Senhor, sem a tua presença eu não saio daqui. A terra que mana leite e mel, ele está dizendo: Senhor, eu prefiro ficar aqui no deserto. Eu prefiro me manter aqui estacado no deserto. Se o Senhor não for comigo, eu não sigo adiante. Eu não vou adiante. Porque ele estava o quê? Focado. Não estava distraído. Ele entendia o que realmente era o objetivo. A promessa era só algo a mais que Deus estava lhe entregando. Mas o que ele realmente queria é ter comunicação com Cristo, a amizade com o Senhor, ter intimidade com o Senhor, ter comunhão com Ele e estar com Ele todos os dias. Era isso que Moisés entendia. E o texto do versículo 16, ele traz assim, pois como se poderá saber que alcançamos favor diante de ti, eu e o teu povo? Será que não é o fato de andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Ele estava dizendo: Deus, a nossa única diferença entre todos os povos é a tua presença. Se não for a sua presença, nós somos iguais a todos os outros. É a tua presença, Deus, que faz a diferença na nossa vida. É a tua presença, Senhor, que faz a diferença na minha e na sua vida. É a presença de Deus, amados irmãos, que faz a diferença na nossa vida. Se nós não tivermos esta presença gloriosa, grandiosa, poderosa, não adianta. Não adianta. Eu não sei qual é a promessa que Deus colocou na sua vida, mas se você tiver alguma, não adianta você conquistar essa promessa se você não tiver a presença dEle. Não adianta, irmãos, não adianta nós ficarmos vindo aqui todos os domingos, cultuando todos os dias, se nós não estivermos a presença dEle. Não adianta.
Nada vai adiantar se eu não tiver o contato, a comunhão, a vivência com o meu Deus. É isso que faz a diferença. É isso que mostra que realmente somos cristãos. É isso que faz nós um povo diferente. É a presença de Deus que nos torna um corpo. É Deus. Sem Ele não dá. Sem Ele não adianta. É melhor ficar no deserto, irmãos, na luta, na prova, mas com a presença dEle, do que na bonança, sem a presença do Senhor. É melhor passar 40 anos no deserto, com o mesmo calçado, com a mesma roupa, sentindo o calor escaldante, mas tendo a provisão da nuvem, mas vendo o Senhor fazer água brotar da rocha, mas vendo o Senhor abrir o mar vermelho, do que estar nos palácios sem a presença do Senhor. A nossa trajetória aqui nessa terra, irmãos, não adianta de nada se não estivermos à presença de Deus. Esta presença que é o Espírito Santo. Esta presença que nos faz ter comunhão com Ele. Deus em nossas vidas. É o que vai nos dar o passaporte, então, para conseguirmos alcançar a salvação. Não adianta caminhar aqui, estarmos aqui, e no grande dia, não termos a presença de Deus. Passe por tudo. Enfrente qualquer coisa com a presença de Deus. Não se distraia, não se distraia, não se distraia, não se distraia. O mundo está te oferecendo muitos pratos de lentilhas, como nós aprendemos hoje de manhã. Ele está te oferecendo, estou te oferecendo. E talvez você pode sim estar com fome. Você pode estar assim cansado, exausto, mas não se distraia, se mantenha. Se mantenha na presença de Deus, porque é ela que é o caminho da sua salvação. É a presença de Deus que vai fazer a diferença. É a presença de Deus que vai mudar a sua história. É a presença de Deus que vai restaurar a sua vida. É a presença de Deus que muda o seu caminho. É só Deus. É só Ele. Nada além dEle. Às vezes eu me pergunto ao Senhor, como eu posso estar diante de um Deus tão grande, tão bom, tão majestoso, tão poderoso e me distrair? Como posso estar num culto tão poderoso como este? Num ambiente tão glorioso, onde a presença de Deus se manifesta, onde nós podemos sentir a sua presença em nossos corações, e eu me distrair. Como posso, Senhor? Como posso eu ter tudo diante da minha vida, estar à minha frente e me distrair com pequenas coisas? Como posso? Como nós podemos nos distrair quando Deus está nos oferecendo o melhor? Quem aqui deseja a presença de Deus? Eu almejo. Eu anseio.
Mas é necessário estar focado no objetivo que é Cristo. Eu preciso olhar para Cristo. E para vivermos e continuarmos caminhando, é necessário estarmos em Cristo. Você pode se colocar em pé? Eu sei que muitas vezes nós nos comportamos sim como o povo no deserto. Eu sei que muitas vezes nós nos distraímos com as nossas coisas, com os nossos afazeres, com as nossas preocupações, com tudo que está à nossa volta e nos esquecemos do que é principal. Mas hoje Deus está nos chamando para focar no objetivo. Deus está nos chamando para entrar no propósito. Deus está nos convidando para buscar a sua presença intensamente e não se distrair com as coisas e com os manjares deste mundo. E se por algum motivo, se por alguma coisa tem algo que tem distraído a sua vida de estar diante do Senhor, venha até o altar. Se por algum momento você tem deixado a presença de Deus, se por algum momento as preocupações, a ansiedade tem te tirado e tem distraído o seu foco daquilo que Deus tem, eu te convido, venha. Eu te convido, venha. Porque Deus tem algo melhor para nós. A presença dEle é algo maravilhoso. É algo surreal. E nós não podemos perder esta maravilha, esta graça, essa bondade, esta presença por pequenas coisas. Não troque o Senhor por nada. Não se distraia com as dificuldades. Não se distraia no seu trabalho. Não se distraia nos seus afazeres. Não se distraia. Deus tem algo para você. Deus tem algo para nós. Deus tem algo para a sua igreja. Mas Ele precisa de uma igreja focada. De uma igreja que está olhando e direcionada. Vamos olhar para Cristo nessa noite e dizer: Senhor, perdoa-me, Deus, se por algum momento eu me distraí. Se nós nos perdemos por algum momento. Se por algum instante nos esquecemos da Tua palavra. Se deixamos, Deus, os Seus mandamentos. Não nos deixe sair daqui esta noite sem a Tua presença. Será que nós possamos declarar isso nesta noite na nossa vida? Não nos deixe sair desta igreja, Senhor, deste culto, sem a Tua presença. O Senhor é o único. A Tua presença é o que precisamos, Deus. Nós preferimos o deserto, mas se o Senhor estiver, ó Pai, conosco, do que leite e mel sem a Tua presença. É melhor estar, Pai, no deserto contigo do que estar, ó Pai, comendo leite e mel sem Sua presença. Nos perdoa, Senhor, porque nos distraímos tanto, Senhor.